401. Acabei de voltar de uma visita ao meu senhorio, o único vizinho com quem terei de me incomodar. Esta parte do interior é realmente bonita. Em toda a Inglaterra, não acredito que eu pudesse ter me instalado em um lugar tão deslocado por completo do alvoroço da vida e sociedade. É o paraíso perfeito para um misantropo. E o Sr. Heathcliff e eu somos um par muito adequado para compartilhar a desolação. Um camarada excelente. Mal imaginava como meu coração havia simpatizado com ele quando vi seus olhos negros se recolherem de modo desconfiado sob as sobrancelhas, conforme eu subia a cavalo, e com seus dedos, com ansiosa determinação, se afundavam mais ainda no colete à medida que eu anunciava meu nome. Sr. Heathcliff, falei, um aceno com a cabeça veio a resposta. Sr. Lockwood, seu novo inquilino, senhor. Tenho a honra de vir falar com o senhor o mais cedo possível após a minha chegada, para expressar a esperança de que eu não lhe tenha importunado com a minha insistência em solicitar o aluguel da granja de Thrushcross. Ontem ouvi dizer que o senhor tinha pensado. A granja de Thrushcross é de minha propriedade, senhor, interrompeu ele, encolhendo o ombro. Eu jamais permitiria que alguém me importunasse, não se eu pudesse impedir. Entre. O entre foi dito entre dentes e exprimia o sentimento de vá para o inferno. Nem a porteira em que ele se apoiava manifestou qualquer movimento de solidariedade com as palavras dele. E acho que as circunstâncias me fizeram aceitar o convite. Fiquei intrigado com um homem que parecia mais exageradamente reservado do que eu. Quando ele ouviu que meu cavalo estava empurrando a porteira com o peito, estendeu a mão para soltar a corrente que a trancava e em seguida começou a subir na minha frente mal-humorado a trilha pavimentada, chamando à medida que entrávamos no jardim. Joseph, leve o cavalo do Sr. Lockwood e traga um pouco de vinho. Eis aqui toda a criadagem, era o que sugeria essa dupla ordem. Não é de se espantar que a grama cresce por entre os paralelepípedos e o gado seja o único jardineiro. Joseph era idoso, ou melhor, um homem velho, muito velho, talvez, apesar de forte e robusto. Que Deus nos ajude, monologou ele, baixinho e com um tom de irritado desagrado, conforme me desembaraçava de meu cavalo. Enquanto isso, ficou me encarando com tanta amargura que eu caridosamente conjecturei que ele precisava de ajuda divina para poder digerir seu almoço. E sua exclamação piedosa não se referia à minha chegada inesperada. Morro dos Ventos Uivantes era o nome da residência do Sr. Heathcliff. Uivante era um adjetivo provinciano significativo, que descrevia a confusão atmosférica a qual aquela região estava exposta em dias de tempestade. Lá, de fato, devem soprar o tempo todo ventos puros e revigorantes. Pode-se adivinhar a força do vento norte soprando sobre a propriedade por conta do ângulo excessivo de inclinação de alguns abetos atrofiados na parte de trás da casa, e por uma série de espinheiros cujos galhos se esticavam todos na mesma direção, como se ávidos por uma esmola do sol. Felizmente, o arquiteto anteviu o fato de que a construção deveria ser resistente. As estreitas janelas estavam bem embutidas nas paredes e as esquinas eram protegidas por pedregulhos salientes. Antes de passarmos pela soleira, parei para admirar uma quantidade de entalhes grotescos que prodigavam na fachada da frente, principalmente em volta da porta principal. Acima dela, entre uma vastidão de grifos que ruíam e menininhos sem vergonha, reparei na data de 1500 e no nome Harrington Earnshaw. Eu, em geral, teria feito alguns comentários e pedido que o rude proprietário me contasse uma versão resumida da história da casa. Mas a atitude dele à porta parecia exigir uma entrada rápida da minha parte ou a minha partida sumária, e eu não
tencionava agravar sua impaciência antes de examinar o interior da casa. A primeira parada foi na sala de estar da família, para a qual não havia qualquer vestíbulo ou corredor de entrada. Aqui eles a chamavam preferencialmente de a casa. Ela normalmente inclui cozinha e sala, mas creio que no mundo dos ventos vivantes a cozinha fora reforçada a bater e retirada para outra parte. Pelo menos pude distinguir o tagarelar de línguas, utilidade de utensílios de cozinha, vindos bem de dentro da casa, e não vi sinal de assados ou cozidos na enorme lareira, nem sequer um brilho de panelas de cobre e de estanho nas paredes. Na verdade, uma das extremidades refletia esplendidamente tanto a luz quanto o calor de fileiras de enormes pratos de estanho, intercalados por jarras de prata e canecas também de estanho, elevando-se, fileira atrás de fileira, num imenso aparador de carvalho até o teto. Este jamais fora revestido com ribas de madeira ou argamassa. Toda sua anatomia estava exposta a olhos curiosos, exceto no ponto em que uma moldura de madeira carregada de tortas de aveia e montanhas de penis, de carneiro, vaca e presunto tapava. Sobre a lareira havia uma série de armas antigas e de aspecto raivoso e um par de pistolas de cavaleiro. E, como ornamento, 3 potes de metal pintados com cores chamativas dispostos na beirada. O piso era liso, de pedra branca, as cadeiras com encostos altos. Estruturas primitivas pintadas de verde. Uma ou 2 cadeiras pesadas e pretas espreitavam a sombra. Em um arco sobre o aparador repousava uma enorme cadela perdigueira cor de fígado, rodeada por um enxame de filhotinhos que soltavam latidos estridentes, e outros cachorros assombravam outros vãos. O aposento e os móveis não pareciam nada de extraordinário se pertencessem ao prosaico fazendeiro nortista, de semblante obstinado e membros fortes, realçados por calções na altura do joelho e polainas. Tal indivíduo, sentado em sua poltrona, com uma caneca com cerveja espumando sobre a mesa redonda diante de si, pode ser visto em qualquer passeio de 8 ou 10 quilômetros por entre essas colinas, caso você faça a visita no momento certo. Mas o Sr. Radcliffe contrasta de modo singular com seu lar e seu estilo de vida. Ele tem um aspecto físico de um cigano de pele escura e os modos e os trajes de um cavalheiro. Quer dizer, cavalheiro como são muitos rapazes do interior. Muito desalinhado, talvez, mas sem parecer descabido em sua negligência, pois tem um corpo ereto e bonito, e deveras taciturno. Alguns possivelmente suspeitariam de que ele tinha um certo grau de orgulho malcriado. Eu tenho um fio interno de empatia que me diz que não é nada disso. Sei, por instinto, que o caráter reservado dele vem de uma aversão a demonstrações ostensivas de sentimentos, manifestações de cordialidade mútua. Ele é capaz de amar e odiar as escondidas com a mesma intensidade e considerar uma espécie de impertinência ser amado ou odiado em troca. Não, estou avançando rápido demais. Estou atribuindo a ele muito livremente as minhas próprias características. O Sr. Radcliffe também tem motivos diferentes dos meus para não estender a mão quando encontra um possível conhecido. Deixe-me nutrir a esperança de que meu caráter é quase estranho. Minha querida mãe dizia que eu jamais deveria ter nascido em um lar confortável, e foi apenas no verão passado que fui dar provas de realmente não merecer isso. Enquanto desfrutava de um mês de clima bom à beira-mar, vi-me na companhia da mais fascinante criatura, uma verdadeira deusa aos meus olhos. Contanto que ela não reparasse em mim, jamais declarei meu amor em voz alta. Ainda assim, se as expressões faciais são uma linguagem, o mais simplório idiota teria adivinhado que eu estava caído por ela. Por fim, ela me compreendeu e devolveu um olhar, o mais doce de todos os olhares concebíveis. E o que eu fiz, confesso, constrangido. Retraí-me com frieza, como um caramujo, a cada olhar de soslaio. Retraía-me com mais frieza e mais profundamente, até que, por fim, a pobre inocente foi levada a duvidar de seus próprios sentidos, e assoberbada pela confusão diante de seu presumido
apenas eu posso estimar como isso é uma injustiça. Tomei assento em uma das extremidades da soleira de pedra da lareira, de frente para meu senhorio, que vinha em minha direção, e preenchi um intervalo silencioso tentando acariciar a cadela, que era a mãe, e que havia deixado soninhada e estava se esgueirando como se fosse uma loba por trás das minhas pernas. Com os lábios arreganhados e os dentes